Nesse mês eu li um livro que eu tenho certeza absoluta que tá na lista das melhores leituras desse ano, mas eu também tive uma grande decepção literária com ninguém mais, ninguém menos que Brandon Sanderson. Então, oi, eu sou Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário, e hoje eu vou te contar sobre todas as minhas leituras de fevereiro de 2026 e o que eu estou planejando ler pro mês de março. Antes de eu mostrar os livros, não esquece de dar um like nesse vídeo já para ajudar no engajamento, se inscrever no canal se você não é inscrito, e não esquece de até o final do vídeo deixar um comentário aqui embaixo se você gostou ou não gostou dos livros que eu mostrei, se você já leu ou não, porque isso também ajuda muito um canal literário pequeno a crescer. Eu comecei o mês de fevereiro lendo um livro da Agatha Christie, que era uma autora que eu não lia há muito tempo e foi muito prazeroso. Eu peguei na biblioteca o audiobook do Misterioso Caso de Styles, que é o primeiro livro da Agatha Christie que traz o detetive Poirot, que é ali um dos grandes detetives que ela aborda nos livros dela, né? Dos poucos livros da Agatha Christie que eu li, tem uma coisa que eu gosto muito e que também está presente nesse livro, que é o fato de que a Agatha Christie ela não tira nada da cartola. Todas as informações já estão dadas para o leitor, e inclusive todas as pistas já estão dadas. A gente pode descobrir quem é o criminoso antes disso ser revelado, se a gente pensar ali de um jeito específico. Então acaba que o livro cria aí um certo suspense em que eu fico muito tentando descobrir quem foi que fez, quem foi que não fez, porque eu sei que as pistas e tudo estão dados, diferentes de outros autores que tiram no final uma revelação, uma coisa ali, Agatha Christie eu sei que ela tenta o tempo inteiro nos enganar, e eu fico o tempo inteiro tentando não ser enganado. Inclusive nesse livro eu acertei metade, tá? Eu consegui acertar quem era o cúmplice do assassinato, mas eu não consegui acertar quem era o culpado de fato, mas eu acho que já tá bom o suficiente, você não concorda? Depois disso, eu li um dos livros que eu tenho certeza que vai ser um dos melhores livros desse ano, que é o The Sewing Girl's Tale, do John Sweet. Que é um livro, gente, simplesmente incrível. Esse livro que poderia ser traduzido como O Conto da Menina Costureira, né? Ele é um livro de história, então ele é um livro de não ficção, mas que é escrito com recursos de ficção. O autor vai narrar pra gente um processo de crime, do primeiro crime de abuso sexual registrado na história dos Estados Unidos, desde que os Estados Unidos ficou independente ali no final do século XVIII. Ele vai contar tudo o que aconteceu nesse caso, ele vai nos falar sobre o contexto dos Estados Unidos e de Nova York naquela época, das pessoas envolvidas, do tribunal e tudo mais. Só que ele vai fazer isso diferente do que a maioria dos livros de história. Em vez de falar sobre a fonte, analisar a fonte, trazer o contexto e tudo mais, ele vai trazer tudo isso de forma ficcionalizada, ou seja, ele vai usar alguns recursos de narrativa de ficção, como falar como os personagens talvez se sentiram, ou então de colocar o final de um capítulo com uma frase polêmica para a gente querer ler o próximo, para criar uma certa narrativa de leitura que se aproxima mais com a ficção e que é muito prazerosa de ler. Além disso, como se trata do primeiro caso de abuso sexual da história dos Estados Unidos, é um caso muito polêmico, que tem semelhanças com como esses casos são tratados até hoje. Então acaba sendo um livro muito atual, não é mesmo? Especialmente com o vazamento do caso Epstein, por exemplo. E uma coisa que eu acho sensacional aqui, e aqui realmente, gente, é sensacional, é que, com frequência, as pessoas que sofriam esse tipo de violência, elas tinham as suas vozes silenciadas, certo? O que o autor faz aqui é, todas as vezes que os personagens falam, as falas deles realmente foram ditas no tribunal. Então ele consegue criar uma narrativa em que todas as falas foram de fato faladas. Se são verdades ou não, aí é julgamento nosso, porque qualquer um pode dizer qualquer coisa no tribunal. Mas ele conseguiu de fato utilizar as mesmas palavras que a personagem principal, que é a vítima, usou. Claro que de uma forma organizada por ele, mas fazendo com que as palavras dela sejam ouvidas, e eu achei isso sensacional. Outro ponto muito legal nesse livro é que ele se passa ali em Nova York e ele traz muitas das figuronas importantes da história dos Estados Unidos, como os pais fundadores, só que ele mostra que essas pessoas talvez não eram tão legais assim. Então, por exemplo, o Alexander Hamilton, que na cultura pop é mostrado de forma bem heróica, nos musicais, como no musical do Hamilton, ele aparece aqui porque ele foi o advogado da pessoa que cometeu o crime. E ele utilizou vários recursos, inclusive o recurso de dizer que a culpa foi da vítima, para tentar inocentar o seu cliente. E a gente pode dizer, mas ele é um advogado, ele tinha que fazer o seu trabalho. Sim, mas ele já era um advogado rico, ele não precisava ter pego esse caso, ele pegou porque ele quis,
e a gente magicamente não fala sobre isso, a gente só fala sobre como ele foi uma pessoa heróica. É um pouco curioso, né? Inclusive, eu sei que esse livro deu um certo furor nos Estados Unidos quando foi lançado, porque justamente os movimentos mais conservadores não gostaram quando leram, porque o autor estaria falando mal dos pais fundadores e tudo mais, e ele estava simplesmente falando o que aconteceu. E, infelizmente, depois dessa leitura, eu tive uma grande decepção literária, que foi O Fim de Edi, do Edouard Louis. E foi uma grande decepção, porque ano passado eu li O Mudar Método, que também é um livro do Edouard Louis. Eu adorei esse livro, e eu pensei, vou ler os livros do Edouard Louis em ordem cronológica. Então vou começar pelo primeiro, O Fim de Edi. E simplesmente não foi a mesma coisa. Os livros do Edouard Louis, eles são livros autobiográficos, em que ele conta muito da sua história de ser um menino homossexual de uma cidade no interior da França, de uma família pobre, que é uma família muito preconceituosa, não só em questões de sexualidade, mas questões de raça e assim por diante. E ele vai narrando as violências que ele passou, as resistências que ele fez, e como que ele foi se entendendo como pessoa, e tanto como pessoa dentro da família, como fora da família dele. Acontece que eu achei a narrativa desse livro muito seca, em oposição ao Mudar Método. Uma das coisas que eu mais gostei no Mudar Método é que ele vai narrando a história dele, ele vai refletindo sobre a história dele, e mesmo quando há violência, tem ali reflexão, mas também tem uma forma muito interessante de escrita, uma forma mais trabalhada, que eu acho que não chega a ser poético, mas é uma forma mais interessante de ler, que faz a gente pensar. O Fim de Edi eu achei muito cru e muito seco. Ele simplesmente relata as experiências dele, que sim são muito violentas, mas também são importantes de serem ditas, mas que eu não achei que me prendeu tanto quanto Mudar Método, e eu também não acho que ele me fez pensar tanto quanto Mudar Método. Porque o Mudar Método é um processo de autorreflexão do próprio autor em que a gente pensa junto com ele, sabe? Então o Fim de Edi não rolou muito comigo, mas eu vou tentar ler outro livro dele, o segundo na ordem de publicação, em algum momento esse ano ou no início do ano que vem, e aí eu conto pra vocês. Se você já leu algum outro livro dele, me conta aqui nos comentários que eu quero saber também. E falando em decepção literária, vamos para a maior decepção desse vídeo, com ele mesmo, Brandon Sanderson. Porque uma das minhas metas de leitura desse ano é a segunda era de Mistborn, que começa com o livro A Liga da Lei, e eu fui super emocionado, achando que eu ia encontrar uma coisa mais ou menos parecida com a primeira era que eu li uns anos atrás e que eu adorei. E assim, é muito diferente e não de forma positiva. Mistborn é uma das grandes séries aí do Brandon Sanderson, inclusive recentemente teve seus direitos comprados para fazer uma adaptação para uma série de TV e tudo mais. A segunda era de Mistborn é simplesmente uma ideia fantástica, porque ele trabalha com a ideia de que na batalha entre bem e o mal, o vilão ganhou, e a gente tá nesse mundo agora que o Senhor Soberano é mal. Ele é tipo assim, o Senhor das Trevas ganhou. E a gente tem as pessoas vivendo sobre o comando desse Senhor Soberano, e o sistema de magia que o Brandon Sanderson criou é muito legal, porque ele é baseado em metais, então tem os metais que tu puxa, que tu empurra, os metais podem se relacionar de forma diferente, tem uma magia que tem bastante lógica, e ele acaba conseguindo fazer coisas muito legais com esse sistema de magia que ele criou. E os personagens da primeira era de Mistborn são personagens super complexos, cheios de camadas, que interagem super bem com essa ideia do Senhor Soberano, de o mal venceu e tudo mais. Então eu terminei a primeira era e eu pensei, a segunda era vai ser ótima, vai ser tudo. E não é. A segunda era ela não traz o mesmo quê de alta fantasia da primeira, que já me deixou muito menos empolgado. Ela traz personagens que eu achei muito rasos, pelo menos nesse primeiro livro ele só tem uma motivação. A narrativa parece ser mais infantilizada. Infantilizada não, mas eu acho que mais adolescente do que a primeira era, então tem uma diferença que eu achei bem gritante. E assim, tem até um triângulo amoroso meio estranho que está sendo criado ali, que eu não imaginava que eu ia encontrar em Mistborn. Eu entendo que os autores, né, podem e devem experimentar, mas eu acho que nesse caso aqui não ficou muito legal, pelo menos não pro meu gosto. Mas o G do meu primeiro prefácio diz que a partir do segundo livro melhora. Então eu vou dar uma chance e vou ler o segundo livro. Vamos ver se melhora de fato. Pode ser que eu me arrependa de tudo que eu disse. Mas por enquanto, a Liga da Lei, segunda era de Mistborn, é a grande decepção do ano até o momento. Perto do final do mês, eu também terminei de ler a autobiografia da Margaret Atwood, que é a autora aí de grandes livros, né, como O Conto da Aia, Os Testamentos, a trilogia do Mad Adam, e é uma autora que eu simplesmente gosto muito. Eu não sou muito fã de ler biografias, mas eu tenho lido cada vez mais autobiografias, especialmente de artistas, porque eu gosto de ver as escolhas deles
das pequenas coisas que, na verdade, fazem muita diferença para a narrativa, para a música, para a produção que eles fazem. A Margaret Atwood conseguiu fazer uma autobiografia muito interessante, escrevendo de um jeito que, em alguns capítulos, parece que a gente está lendo um romance, que, na verdade, é a autobiografia dela. Ela não fala, assim, extensivamente sobre o que ela sentiu, mas ela fala de curiosidades interessantes, de coisas pertinentes para a criação dela. Então eu achei muito legal. E eu fiz um post no Instagram, que você pode seguir aqui, que vai estar no arroba, dos 5 fatos que eu achei mais curiosos sobre a Margaret Atwood nesse livro. E olha, eles envolvem desde a Argentina até livros da Agatha Christie, tá? Então não deixa de ir lá no Instagram ver, porque realmente são fatos bem interessantes sobre a Margaret Atwood. Bom, recentemente eu também terminei de ler a série Wicked, então eu terminei de ler o Out of Oz, que é um livro de 1000 páginas aí, que conclui a série de Wicked Years, do Gregory Maguire, que tem um desfecho bem interessante para a série, apesar de que eu acho que o livro é bem lento e bem seco. Ele tem um fechamento muito bonito, eu gostei bastante de ver. E eu fiz um vídeo exclusivo falando sobre o Out of Oz, toda a questão aí, comparação com o musical, comparação com o Mágico de Oz, questão gay, tarará, que você pode ver nos cards aqui em cima. Eu fiquei bastante orgulhoso do roteiro desse vídeo, tá? Então, se você não viu ainda, você pode ir lá, depois desse vídeo, curtir e me dizer o que você achou. E o último livro que eu li esse mês foi Female Husbands, da Jan Mannion, que é um livro de história, então é um livro de não ficção, que fala sobre uma categoria que existia nos séculos XVIII e XIX, que é dos maridos mulheres, que eram de mulheres que transicionavam e eram vistas pela sociedade como homens, então seria o que hoje a gente chama de homens trans, que na época não tinha essa denominação, e que conseguiram casar com outras mulheres e viver pelo menos parte da vida deles como maridos casados com mulheres. Então a autora vai mostrar aí como que se surgiu essa categoria, como que isso foi representado na mídia, o que aconteceu com essas pessoas, como que algumas pessoas conseguiram viver boa parte da vida sendo lidas pela sociedade como homens e quanto outras pessoas não conseguiram. Ele é um livro muito interessante porque ele bate naquela tecla de que nós tivemos, sim, no passado, pessoas que não se identificavam com o que hoje a gente chama de heterossexualidade ou com a cisgeneridade, e que viveram vidas gays, trans, bissexuais, enfim, no passado, mesmo que essas palavras não existissem. E que a gente precisa ter o acesso a essa memória como pessoas da comunidade LGBT, e por isso que livros como esse são tão importantes. Então eu gostei bastante, ele ainda não tem tradução para o Brasil, mas eu acho que deveria, viu? Porque eu acho que é uma discussão super interessante. Bom, agora deixa eu contar para vocês sobre os 3 livros que estão na minha lista de leituras para março de 2026. Começando pelo segundo livro da segunda era de Mistborn, que é o Shadows of the Self, do Brandon Sanderson, que é a continuação da Liga da Lei, que eu disse para vocês que eu ia dar mais uma chance. Estou dando mais uma chance. Vamos ver qual é que é. No final desse mês eu vou dizer para vocês o que eu achei, se eu vou ler o próximo livro ou não. Mas, no momento, estou inclinado a abandonar a segunda era de Mistborn. Eu sei, gente, eu sei. Difícil, mas realmente não estou gostando nem um pouquinho. O segundo livro que eu quero ler esse mês é A Importância de Ser Prudente, do Oscar Wilde. Esse livro está na minha lista de leituras para 2026. Eu quero muito ler outro livro do Oscar Wilde, porque eu li o Retrato de Dorian Gray ano passado e eu gostei bastante. E esse mês vai ter aqui na cidade em que eu moro uma peça da Importância de Ser Prudente, então eu quero ler o livro antes. Esse livro foi a última peça de teatro que o Oscar Wilde escreveu antes de ser preso por ser homossexual na Inglaterra. E é uma peça que, quando foi lançada, trouxe muita fama para ele, foi muito bem aclamada, só que a partir do momento em que ele foi julgado, as pessoas magicamente começaram a não gostar da peça, né? Porque criticava a sociedade demais, porque não sei o quê. Então a gente vê ali, né, como a sociedade da época estava demonstrando a sua homofobia. Enfim, de qualquer forma, estou muito curioso para saber quais são essas críticas. Eu ouvi falar que é uma peça com bastante comédia e bastante ácida, como o Oscar Wilde era. Então eu estou bem curioso. E, finalmente, vou ler neste mês o meu primeiro Gabo, que é Crônicas de uma Morte Anunciada, dele mesmo, Gabriel Garcia Marques.
que é um livro curtinho, porque eu estou experimentando ainda a escrita do Gabriel Garcia Marques. Sei que muita gente diz que é muito boa, que ele escreve de uma forma muito legal, que ele cria cenários muito interessantes. Então eu estou bem curioso, porque na verdade a minha ideia é ler Os 100 Anos de Solidão, que é um livro muito maior. Mas eu tô em dúvida se eu tento ler Os 100 Anos de Solidão em português ou em espanhol, porque eu acho que eu conseguiria ler em espanhol, não sei. Preciso ler um livro do Gabriel Garcia Marques primeiro, para saber como é que ele escreve, para saber se o meu nível de espanhol está de acordo com isso. Se não, eu vou ler Os 100 Anos de Solidão em português mesmo, ou em último caso, se eu não gostar nada do livro, eu simplesmente vou não ler Os 100 Anos de Solidão, que eu sei que é um pecado capital. Me digam nos comentários o que vocês acham sobre 100 Anos de Solidão e se vocês indicam para uma pessoa que leu pouquíssimo do Gabo ler direto 100 Anos de Solidão. Bom, pessoal, foram essas minhas leituras desse mês e o que eu pretendo ler em março. Me conta aqui embaixo o que você leu esse mês e o que você pretende ler em março. Não esquece de dar um like nesse vídeo, seguir as redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho e tudo mais. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!